E aí galerinhas, beleza? Bom, vocês que acompanham o canal há algum tempo devem estar se perguntando: ué, mas ele já não tinha postado um vídeo sobre os filmes da Blue Sky antes? Pois é. O problema é que aquele vídeo e outros vídeos de lista fizeram com que o meu canal não fosse mais monetizado desde o ano passado. Por isso eu decidi que vou atualizar todos eles não só com informações novas, mas também vou analisar cada filme e ver como ele se saiu na bilheteria e na crítica. É isso que vamos fazer hoje com todos os filmes da Blue Sky. Antes de começarmos, eu preciso explicar para vocês como vão funcionar as minhas notas sobre os filmes. A primeira delas é a nota diamante, que é para filmes que eu considero serem muito bons. Depois vem a nota ouro, que é para aqueles filmes que eu considero bons. A nota prata para filmes medianos. Nota bronze para filmes que eu considero ruins, mas nem tanto. Nota papelão para filmes que eu considero bem ruins. E finalmente a nota saco de lixo, que é para aqueles filmes tão ruins que eu senti que desperdicei horas valiosas da minha vida assistindo. Tem também a nota nula, que é para caso de filmes que eu não assisti, ou que eu assisti mas não lembro o suficiente para poder avaliar. As demais informações vocês vão entendendo ao longo do vídeo. A Blue Sky Studios foi fundada em 1987, e por seus primeiros 10 anos seus profissionais se concentraram na produção de comerciais para a TV e de efeitos visuais para filmes. Foi só em 97 que o estúdio passou a focar seus esforços na produção de filmes animados, consequência da sua compra pela Fox. Desde então, a Blue Sky lançou 13 animações para o cinema. Vamos então para a primeira delas. No ano de 2002, a Blue Sky lançou seu primeiro filme, A Era do Gelo, que também iniciou a franquia de maior sucesso do estúdio. O Mamute Manny, o Tigre Dente de Sabre Diego e a Preguiça Sid são amigos em uma época muito distante dos dias atuais e vivem suas vidas em meio a muito gelo, até o dia em que eles encontram um menino esquimó totalmente sozinho, longe de seus pais, e decidem que precisam ajudá-lo a achar sua família. O filme teve um orçamento estimado em 59 milhões de dólares e faturou cerca de 383 milhões, o que mostra como ele foi um grande sucesso para o estúdio. Também foi indicado ao Oscar de melhor filme animado, mas acabou perdendo para A Viagem de Chihiro. No Rotten Tomatoes, o filme tem 77% de aprovação da crítica e 82% de aprovação do público, que são números muito bons. No IMDb, o filme está com avaliação 7.5 de 10. Na minha opinião, eu classifico A Era do Gelo com a nota diamante, pois é um dos filmes que marcaram minha infância, apresentando uma história simples e muito divertida, com um final singelo que pode fazer qualquer marmanjo soltar um suor masculino. No ranking geral, onde eu faço a média dessas 4 notas, do Rotten Tomatoes dos críticos, do público, do IMDb e a minha própria nota, A Era do Gelo fica na primeira posição, podendo ser considerado o melhor filme feito pela Blue Sky. Pulando para 2005, temos o lançamento do filme Robôs. Rodney Latari é um robô que tem um dom para inventar máquinas, que trabalha com seu pai lavando pratos. Sonhando em conhecer seu ídolo, o Grande Soldador, Rodney decide partir em uma viagem rumo a Robópolis. Porém, ao chegar na cidade, ele percebe que sua busca será mais difícil do que imaginava, e mantendo seu ideal em fazer um mundo melhor, ele enfrenta situações que podem pôr em risco a própria existência de Robópolis. O orçamento estimado foi de 75 milhões de dólares e o faturamento foi de cerca de 262 milhões, o que é menor do que o de Era do Gelo, mas que ainda assim é um bom número. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 64% de aprovação da crítica e 53% de aprovação do público. Números medianos, mas que mostram que Robôs não foi muito bem recebido pelo público. No IMDb, o filme fica com a nota 6.4 de 10. Na minha opinião, Robôs fica com a nota ouro, pois é um filme que eu tenho boas lembranças da infância e pelo qual eu tenho certo apreço, mas que não chega à nota diamante. O visual também é um ponto bem positivo. No ranking geral, o filme fica em 11º lugar, estando entre os 3 piores do estúdio. Mas, como vocês verão no final do vídeo, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Passando para 2006, tivemos o lançamento de A Era do Gelo 2. O Mamute Manfred, o Tigre Diego e o Bicho Preguiça Sid logo descobrem que toneladas de gelo estão prestes a derreter, o que inundaria o vale em que vivem. Logo, o trio de amigos precisa correr para avisar a todos do perigo e ainda encontrar um local em que não corram riscos. O orçamento estimado foi de 80 milhões de dólares e faturou cerca de 667 milhões, se tornando a maior bilheteria do estúdio até então. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 57% de aprovação da crítica e 71% de aprovação do público, o que mostra que, apesar de a crítica não ter gostado tanto, o público em geral gostou do filme. No IMDb, o filme alcançou a nota 6.8 de 10. Na minha opinião, o filme alcança a nota diamante,
não só por trazer uma história tão divertida quanto a do primeiro filme, mas também pelo carisma dos novos personagens e, é claro, dos antigos. No ranking geral, o filme fica em 6º lugar, ou seja, fora do top 5, mas dentro do top 10. 2 anos depois, em 2008, a Blue Sky lançou o filme Horton e o Mundo dos Ken. Horton é o elefante que, um dia, ouve um pedido de socorro vindo de uma partícula de poeira que flutua no ar. Surpreso, ele passa a desconfiar que possa existir vida dentro daquela partícula. Trata-se dos Ken, seres que ignoram a existência de vida fora da cidade em que vivem, a Kenlândia. Mesmo com todos à sua volta acreditando que perdeu o juízo, Horton decide ajudar os moradores de Kenlândia. O orçamento estimado foi de 85 milhões de dólares e o faturamento foi de 298 milhões, número parecido com o de Robôs. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 80% de aprovação da crítica e 73% de aprovação do público, demonstrando ter agradado ambas as partes. No IMDb, o filme obtém a nota 6.8 de 10. Na minha opinião, ele consegue a nota diamante, não só por ser um filme que eu já assisti diversas vezes, mas também por manter um estilo visual icônico e adaptar uma história tão singela e interessante. No ranking geral, o filme fica em 3º lugar, entrando no top 3 do estúdio. Passando para 2009, tivemos o lançamento do 3º filme da maior franquia da Blue Sky, A Era do Gelo 3. Sid encontra alguns ovos de dinossauro, que faz com que ele passe a ter a sua própria família adotiva, só que o roubo faz com que ele se meta em apuros, com a mãe tiranossauro vindo atrás de seus rebentos. Ela leva os 3 filhotes e ainda Sid para um mundo subterrâneo, onde os dinossauros ainda existem, o que obriga Manny, Ellie e Diego a irem em busca para resgatá-lo. O orçamento estimado foi de 90 milhões de dólares e o filme faturou cerca de 886 milhões, sendo a maior bilheteria da história do estúdio. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 46% de aprovação da crítica e 62% de aprovação do público, ou seja, não agradou a crítica, mas conseguiu agradar um pouco o público. Contudo, já podemos ver como esses números decaíram desde o primeiro filme da franquia. No IMDb, o filme possui nota 6.9 de 10. Na minha opinião, ele se enquadra na nota diamante, pois, apesar de ter uma história bem curta e simples, o filme ainda consegue entreter e divertir bastante, principalmente com a entrada do personagem Bucky na franquia. No ranking geral, ele fica na 7ª posição, fora do top 5, mas dentro do top 10. 2 anos depois, em 2011, a Blue Sky lançou o filme Rio. Blue é uma arara azul que nasceu no Rio de Janeiro, mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos Estados Unidos. Lá é criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Um dia Túlio entra na vida de ambos. Ele diz que Blue é o último macho da espécie e deseja que ele acasale com a única fêmea viva, que está no Rio de Janeiro. Linda e Blue partem para a Cidade Maravilhosa, onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blue logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro. O orçamento estimado foi de 90 milhões de dólares e o faturamento foi cerca de 483 milhões, acima do que outros filmes novos como Robôs e Horton haviam feito anteriormente. Também foi indicado ao Oscar de melhor canção original pela música Real in Rio, mas acabou perdendo para a música Man or Muppet, do filme Os Muppets. Pois é. No Rotten Tomatoes, o filme tem 72% de aprovação da crítica e 71% de aprovação do público, agradando ambas as partes. No IMDb, o filme alcançou nota 6.9 de 10. Na minha opinião, o filme se enquadra na nota diamante, pois apesar de simples, ele apresenta uma história cativante, visuais elegantes e remete muito da cultura do Rio de Janeiro. No ranking geral, o filme fica na 5ª posição, ou seja, entre os top 5 do estúdio. Passando para 2012, tivemos o lançamento de A Era do Gelo 4. Sempre em busca de sua cobiçada Noz, o Skill Scratch provoca, sem querer, a separação dos continentes. A situação provoca mudanças no terreno de vários locais, entre eles onde os amigos Manny, Diego e Sid estão alojados. Um terremoto faz com que o trio fique preso em um iceberg, enquanto que Ellie e a pequena Amora permanecem no continente. Em alto mar, Manny promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas para tanto precisará enfrentar perigosos piratas e o Canto das Sereias. O orçamento estimado foi de 95 milhões de dólares e o faturamento foi cerca de 877 milhões, número semelhante ao do filme anterior da franquia, e que deixa este filme com a 2ª maior bilheteria da história do estúdio. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 37% de aprovação da crítica e 62% de aprovação do público. Dessa forma, o filme, se comparado à Era do Gelo 3, agradou menos a crítica, mas manteve a aprovação do público. No IMDb, o filme possui nota 6.5 de 10. Na minha opinião, ele se adequa à nota diamante,
pois é um filme que me cativa pelo humor, pelas situações e pelos personagens. No ranking geral, o filme fica na 10ª posição, dentro do top 10 e, ainda assim, dentre os 5 piores do estúdio. Mas, como eu disse anteriormente, não necessariamente isso é uma coisa ruim. No ano seguinte, em 2013, a Blue Sky lançou o filme Reino Escondido. O professor Bomba dedicou boa parte de sua vida às pesquisas por um povo de tamanho diminuto. Apesar de ter encontrado alguns indícios de que esses seres existem, o professor é alvo de piadas no meio científico. Agora, após o falecimento de sua ex-esposa, sua filha Maria Catarina, ou MC, vai morar com ele. A adolescente não gosta nem um pouco de morar perto da floresta e das loucuras do pai. E, quando está prestes a ir embora, acaba acidentalmente sendo envolvida no confronto entre os Homens-Folha e os Bogans, os tais seres que seu pai tanto procura. O orçamento estimado foi de $100 milhões e o filme faturou cerca de 268 milhões, que não é um número ruim, mas quando analisado junto a esse grande orçamento, deixa um pouco a desejar. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 65% de aprovação tanto da crítica quanto do público. No IMDb, o filme alcançou nota 6.6 de 10. Na minha opinião, o filme fica com a nota ouro, pois apesar dos visuais serem bem bonitos e do mundo criado ser bem interessante, o filme passa por muitos clichês e seus personagens nunca são profundamente explorados. Ainda assim, é um filme que eu gostei quando eu assisti. No ranking geral, Reino Escondido fica na 8ª posição, fora do top 5, mas dentro do top 10. Passando para 2014, tivemos o lançamento de Rio 2, a primeira e última sequência de Rio. Blue vive feliz no Rio de Janeiro ao lado de sua companheira Jade e seus 3 filhotes. Seus donos, Linda e Túlio, estão agora na floresta amazônica. Por acaso, eles encontram a pena de uma ararinha azul, o que pode significar que Blue e sua família não sejam os últimos da espécie. Após vê-los em uma reportagem na TV, Jade insiste para que eles partam para a Amazônia. Assim, toda a família parte em uma viagem pelo interior do Brasil rumo à floresta amazônica. O orçamento estimado foi de $103 milhões e o faturamento foi cerca de 498 milhões, superando a bilheteria do primeiro filme. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 48% de aprovação da crítica e 58% do público, números ruins e bem abaixo do primeiro filme. No IMDb, o filme possui nota 6.3 de 10. Na minha opinião, o filme alcança a nota ouro, pois apesar de ter tudo para ser tão bom quanto o primeiro, explorar uma nova região e trazer alguns novos personagens interessantes, grande parte de sua história é como entrando numa fria versão Araras. No ranking geral, o filme fica na 12ª posição, sendo o segundo pior filme do estúdio, o que, repetindo, não significa ser algo ruim. No ano seguinte, em 2015, tivemos o lançamento de Snoopy e Charlie Brown, Peanuts, o filme. Próximo das férias de inverno, a vida de Charlie Brown e sua turma sofre uma mudança com a chegada na cidade de uma garotinha de cabelo vermelho. Brown logo se encanta pela jovem e tenta lutar contra sua timidez e sua baixa autoestima para falar com ela. Ao mesmo tempo, Snoopy encontra uma máquina de escrever e começa a imaginar uma história para lá de fantasiosa e heróica. O orçamento estimado foi de $99 milhões e o filme faturou cerca de 246 milhões. Número similar aos de outros lançamentos novos do estúdio, como Robôs, Horton e Reino Escondido, mas que é a segunda pior bilheteria da história da Blue Sky. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 87% de aprovação da crítica e 76% de aprovação do público, o que são números muito bons. No IMDb, o filme obteve nota 7 de 10. Na minha opinião, o filme fica com a nota diamante, tendo em vista o carisma dos personagens, o visual e estilo único da animação, uma história que, apesar de episódica, é singela e muito bonitinha. Enfim, um filme sincero e que atinge aquilo que pretende atingir. No ranking geral, ele fica com o segundo lugar, podendo ser considerado o segundo melhor filme da Blue Sky. Passando para 2016, tivemos a chegada de Era do Gelo, o Big Bang. Um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e Cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme, único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos. O orçamento estimado foi de 105 milhões e o filme faturou cerca de 408 milhões, que é um número muito bom, mas bem abaixo dos últimos 2 filmes da franquia. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 18% de aprovação da crítica e 39% do público, números bem ruins e bem abaixo de todos os outros filmes da franquia. No IMDb, o filme possui nota 5.6. Na minha opinião, o filme fica com a nota prata. Além de ter um roteiro bem preguiçoso, praticamente todos os personagens estão sem graça, a não ser pela vovó. Talvez seja por causa dela que o filme não tenha caído para a nota bronze, porque até o personagem do Buck, que pra mim é o mais engraçado da franquia, o roteiro conseguiu deixar sem graça.
No ranking geral, ele fica na 13ª posição, ficando em último lugar e podendo ser considerado o pior filme do estúdio. No ano seguinte, em 2017, a Blue Sky lançou o filme O Touro Ferdinando. Ferdinando é um touro com temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. Quando 5 homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas em Madrid, Ferdinando é selecionado acidentalmente. O orçamento estimado foi de 111 milhões de dólares, o maior da história do estúdio, e o faturamento foi cerca de 296 milhões, número semelhante aos alcançados por outros filmes novos do estúdio. Também foi indicado ao Oscar de melhor filme animado, mas acabou perdendo para Viva a Vida é uma Festa. No Rotten Tomatoes, o filme tem 71% de aprovação da crítica e 51% de aprovação do público, ou seja, ele agradou a crítica, mas não o público. No IMDb, o filme possui nota 6.7 de 10. Na minha opinião, ele consegue a nota ouro, por ser uma adaptação diferente e interessante do conto do Touro Ferdinando, mas que não chega a ter o brilho do original e o envolvimento suficiente para alcançar a nota diamante. No ranking geral, ele fica na 9ª posição, dentro do top 10, mas entre os 5 piores do estúdio, o que, novamente, não significa ser algo ruim. Chegando em 2019, tivemos o último lançamento do estúdio, Um Espião Animal. Lance Sterling é o melhor espião do mundo. Elegante, atraente e sofisticado, ele é convencido pelo inventor Walter Beckett a tomar uma poção que o deixará invisível aos inimigos. Porém, ele acaba sendo transformado em um pombo. Diante do evento inesperado, ele precisará unir com um rapaz esperto, porém com poucas habilidades sociais, para salvar o dia. O orçamento estimado foi de 100 milhões de dólares e o filme faturou apenas 171 milhões, sendo a pior bilheteria da história do estúdio. Como o filme passou nos cinemas entre dezembro de 2019 e março de 2020, é possível que o faturamento tenha sido prejudicado por conta do início da pandemia. Não foi indicado a nenhum Oscar. No Rotten Tomatoes, o filme tem 77% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público, números muito bons. No IMDb, o filme conquistou a nota 6.8 de 10. Na minha opinião, o filme alcança a nota ouro. A crítica americana diz que o filme ganha muito com as vozes do Will Smith e do Tom Holland. Infelizmente, aqui no Brasil a dublagem não conseguiu manter o nível, e, talvez por isso, a experiência não ficou tão interessante para mim. Apesar disso, o filme tem alguns personagens muito divertidos, engraçados e ideias interessantes, mas, ao mesmo tempo, muitos de seus personagens são sem graça e sem profundidade. Por isso, para mim, Um Espião Animal não chega na nota diamante. No ranking geral, ele fica na 4ª posição, entrando no top 5 de melhores filmes do estúdio. Bom, agora vamos analisar como é que os filmes ficaram nos rankings das notas. Olhando para o ranking dos críticos no Rotten Tomatoes, temos os melhores sendo o filme do Peanuts, o filme do Horton, Era do Gelo e Espião Animal, e nos últimos lugares temos a Era do Gelo 3, 4 e 5. No ranking do Rotten Tomatoes, só considerando a audiência, temos o Espião Animal, Era do Gelo e Peanuts nos primeiros lugares, e dentre os últimos temos Robôs, Touro Ferdinando e Era do Gelo 5. No ranking do IMDb temos os melhores como Era do Gelo, Peanuts, Era do Gelo 3 e Rio. Entre os últimos temos Robôs, Rio 2 e Era do Gelo 5. Agora vamos para o ranking final, que é aquela média entre as notas do Rotten Tomatoes dos críticos e do público, do IMDb e minha própria nota. No top 5 temos Era do Gelo em primeiro lugar, Peanuts em segundo lugar, Horton em terceiro lugar, Espião Animal em quarto lugar, Rio em quinto lugar. Na metade do ranking temos a Era do Gelo 2 em sexto lugar, em sétimo lugar a Era do Gelo 3 e em oitavo lugar o filme Reino Escondido. Entrando nos 5 piores, temos Touro Ferdinando em nono lugar, a Era do Gelo 4 em décimo lugar, Robôs em 11º, Rio 2 em 12º e Era do Gelo 5 em 13º. Assim vemos que Era do Gelo 5 ficou em último em todos os rankings, e se vocês forem ver, por conta da quantidade pequena de filmes lançados pelo estúdio, a gente tem nos últimos lugares filmes com a nota diamante e com a nota ouro. E como eu falei pra vocês, não significa que o filme seja ruim ou que seja algo ruim ficar entre os últimos lugares. Até como vocês podem ver, pra mim não teve nenhum filme ruim da Blue Sky nesses anos todos. Só para lembrar, esse ranking não é a minha opinião, é a média entre as notas, então não necessariamente eu concordo com a ordem desses filmes, certo? Bom, em 2019 também tivemos a venda da Fox para a Disney, e com isso a Blue Sky mudou de dono. O que não sabíamos era que, em 2021, com o alargamento da pandemia, a Disney fecharia o estúdio, deixando apenas o legado do que um dia foi a Blue Sky Studios. Mesmo assim, as franquias e os direitos destes filmes continuarão nas mãos da Disney, e só resta aguardar o que eles farão com isso.
Bom, é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, e também deem opiniões aqui embaixo nos comentários sobre o que vocês acham do novo formato das listas, e se vocês querem dar alguma ideia de botar mais informações, enfim. Um beijo do BJ e valeu!